Joia. Vamos orar então, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome nessa noite e iremos bendizer de eternidade a eternidade na tua santa presença. Reunidos como a igreja de Jesus Cristo, lavada e remida pelo teu sangue. Pedimos perdão dos nossos pecados, que o Senhor apague as nossas iniquidades, meu Deus, e nos dê a tua graça e misericórdia para compreender essa nova disciplina e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A obra do Amém. Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Joia. Irmãos, é o seguinte: Igreja Reformada é um livro que essa matéria faz parte de um livro que chama Igreja Reformada. Então ele está dividido em 3 livros aqui para o nosso curso. Esse específico, que é um pequeno apanhado que eu fiz da história da igreja, tá? E alguns pontos bem importantes aqui. E depois teremos o discipulado bíblico reformado, a próxima disciplina, e a plantação de igrejas, revitalização e plantação de igrejas. Essa obra aqui, eu senti a necessidade de escrever algo do gênero, já pensando nessa expansão de igrejas reformadas em nosso país, e eu achei que seria de muita relevância. Claro, o Senhor, pela sua graça e misericórdia sobre a minha vida, direcionou a esse assunto. Então, o que nós iremos estudar não é novidade para os irmãos, mas vai nos ajudar sempre a resgatar aquele princípio de expansão da fé reformada em nosso país, norteado por esse coração missionário que cada um de nós temos. Então, a disciplina Igreja Reformada, ela vai trazer esse apanhado de informações um tanto históricas e posteriormente contemporâneas, para chegar à conclusão de que é possível sim estabelecer uma igreja saudável em nosso país de fé reformada, não fechando o nosso coração e tendo preconceito de que o nosso povo é incapaz de entender a fé reformada. Isso não é uma forma sábia fazer uma coisa dessa, um tipo de julgamento desse, porque não será pela nossa eloquência e sabedoria humana que os pobres pecadores irão aí chegar ao conhecimento da salvação, mas é por intermédio do Espírito Santo. A verdade é que, levando esse conhecimento da fé reformada a esses irmãos, eles terão menos jugo para carregar. Não há ninguém aqui hipercalvinista entre nós. Se tiver, eh, me perdoe, mas eu considero que existem muitos eleitos em variadas denominações que não é de cunho reformado. Nós temos muitos eleitos que são pentecostais, neopentecostais. Nós temos muitos eleitos que são carismáticos, enfim. Só que esses eleitos acabam, no meu ponto de vista, irmãos, um tanto teológico como sociológico, falando também, carregando fardos desnecessários que o Senhor Jesus Cristo deixou claro que, trocando esse fardo pesado da religiosidade, de falsos ensinamentos, de tradições humanas, você receberia o fardo suave e leve, que é nada mais, nada menos que a doutrina de Jesus Cristo. Os irmãos concordam comigo quando Jesus fala, olha, tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é suave, é leve. Tomai sobre vós, olha, é isso aqui que eu tenho para vocês, não é? Então, o nosso foco de estudo aqui é para isso, tá? É para nos aperfeiçoar para essa boa obra de discipular os nossos irmãos, levar o bom perfume de Jesus Cristo aí e defender a fé reformada sem ser uma espécie de pessoas fechadas, enclausuradas, sem simpatia, sem abertura
as pessoas, porque se fizermos isso, estamos atrapalhando o desenvolvimento da fé reformada em nosso país e não é isso que nós queremos, tá? Então, veja só como que o livro começa aqui. A presente obra, Igreja Reformada, o movimento da reforma na contemporaneidade brasileira, é um livro que abordará os aspectos da fé reformada no Brasil. Iniciaremos investigando o termo reformados, suas explicitações, o crescimento da fé reformada até a metade do século XX, o renascimento pela busca da fé reformada, em especial a primeira década do século XXI, as mídias sociais, os teólogos reformados em um papel muito especial para esse alavancar da continuidade da reforma no Brasil. Irmãos, não podemos também levar aí esse termo, a continuidade da reforma, como uma espécie de reforma de 1517, tá? Porque nós estamos evangelizando novas pessoas à fé, ou seja, que não tiveram conhecimento nenhum do evangelho, mas por tradições, e reevangelizando pessoas que tiveram contato com o evangelho, mas baseado em várias superstições e acabaram tecendo uma ideia equivocada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, com a continuidade da reforma, é isso. É aquele trabalho que eu gosto até de fazer um paralelo com o trabalho de Neemias lá na reconstrução do muro. Como ele instruiu os pedreiros a trabalhar. Com uma mão com a colher de pedreiro e com a outra com a espada, né? Então, com uma mão nós reformamos no sentido de discipular, de preparar novos líderes, de abrir novas frentes de trabalho, e com a outra mão nós usamos a espada, que é a palavra de Deus, a apologética, para defender os princípios da fé cristã contra as superstições e aquilo que pode desenhar um Cristo que não é o Cristo do Evangelho, tá bom? Então, é esse sentido que é a continuidade da reforma que eu escrevi. Muito bem, no segundo parágrafo diz assim: a segunda divisão deste livro tratará sobre a importância do discipulado bíblico, norteado pelos símbolos da fé reformada, confissões de fé e catecismos aos novos conversos. Seguindo a dinâmica do ID em Mateus 28, 19, 20, o papel do discipulador é de extrema importância para o crescimento sadio da igreja. Através do que, irmãos? Da iluminação pelo poder do Espírito Santo, o discipulado bíblico reformado instruirá os novos conversos a viver uma vida com propósito para a glória de Deus. E que seja gravado em nossos corações sempre isso, a glória de Deus. A teologia, quando nós falamos reformada, os reformadores não falavam reformada, eles falavam a teologia da glória de Deus, porque somente a Deus a glória. E aí entra todas as solas que nós sempre levantamos aí a bandeira. Então, a teologia da glória de Deus. É isso que nós temos que instruir os nossos irmãos. Vai discipular? Seja classe de catecúmenos, discipulado, independente da nomenclatura utilizada na sua igreja, tem que ser discipulado para a glória de Deus. Não é para ser apenas um membro de carteirinha da igreja. Ele tem que entender que o princípio dele é viver para a glória de Deus. E se ele receber essa instrução, né, esse entendimento, esse ensinamento, nós estamos preparando um crente desenvolvido, tá, irmãos? Teologicamente, cognitivamente desenvolvido. Vai ser como na programação nós falamos muito a questão do firewall, uma parede, um muro de fogo. Você vai blindá-lo contra as superstições que existem aí fora dessa parede de proteção que você está ali com ele. Quando ele começar a andar sozinho, ele vai estar protegido de falsos ensinamentos, porque ele foi bem discipulado, não é verdade? São casos raros que você vai discipular, ensinar, e a pessoa não vai entender nada e vai fazer tudo o contrário. Pode acontecer, mas
o nível de... Eu estou falando isso aqui de experiência própria, tá? O discipulado, quando ele é bem feito, o nível de acerto aí é mais de 90%. Você vai preparar pessoas que nunca irão esquecer esses ensinamentos. São palavras de vida eterna, né, irmãos? Não é a palavra do Clóvis, não é a palavra do nosso patriarca Paulo, nova aqui de Jequié, nem do reverendo Cardoso lá de Brasília, nem do Jairo, nem do reverendo João. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, tá? Então, a terceira e última parte desse livro tratará sobre a implantação e revitalização de igrejas de orientação reformada. Aqui é complicado. Reverendo João Lima, que o diga. Aqui é complicado. Revitalizar a igreja é diferente de implantar, viu? Implantar, você chega e vai abrir o buraco ali, meu irmão. Talvez você vai só fazer o alicerce e alguém vai vir continuar. Ou às vezes você vai do alicerce até erigir aí um lindo edifício para Cristo, no poder do Espírito Santo. Agora, revitalizar é você pegar uma igreja de 20, de 30 anos, com sucessões de problemas, e ali tentar trazer saúde para uma igreja que está na UTI. O reverendo Paulo está até fazendo sinal que vai suar muito. Vai desgastar o revitalizador de uma maneira que você não tem ideia. Eu não sei se vocês têm o hábito de orar pelos revitalizadores de igreja. Eu peço que vocês dupliquem as orações, viu? Para eles. Porque se tem um trabalho que é árduo e difícil dentro do reino de Deus, é revitalizar a igreja. Diga, reverendo Cardoso, é contigo. Sim, interessante você abordar sobre isso, reverendo Clóvis, porque muitas vezes a igreja que está ali para ser revitalizada, ela encontra tantos problemas, tanto institucionais quanto entre a membresia da igreja, que os próprios membros eles não querem uma revitalização. Há várias formas disso acontecer, né? Há várias formas da igreja se encontrar naquela posição. Mas eu falo referente a uma específico, particular, onde havia uma igreja que foi proposta ali a revitalização, porque é realmente uma congregação de quase 30 anos aí, nunca se tornou igreja, justamente porque o trabalho não conseguia prosperar, não conseguia ir para frente. Uma hora a igreja estava grande, em números, é claro, outra hora estava pequena em números, e tudo isso porque os próprios membros não conseguiam. Aí imagina a dor dos revitalizadores que passaram por lá, a dor de cabeça que eles tiveram que carregar. E continua até hoje. Então, como o irmão falou, realmente carecem de oração esses homens que dedicam a esse trabalho. Verdade, meu irmão. Alguém quer fazer alguma adendo aí? Uma continuação do comentário do reverendo Cardoso? Eu falo... Irmão Paulo, reverendo Paulo, é contigo. Eu já recebi vários títulos esses dias. Reverendo, apóstolo, agora patriarca. Mais um, né? Patriarca. Pois é, estou sendo promovido. O pessoal falou lá do curso de teologia. Olha que Sim. bênção. Irmãos, eu coloquei a mão na testa como estivesse suando, porque, eu vou dizer, abrir um trabalho é muito mais fácil do que você... como dizer assim, é melhor você construir um menino do que remendar um homem. E é isso que acontece. Ainda mais quando você encontra aqueles irmãos já cauterizados com aquela doutrina arminiana, aqueles irmãos fundadores, vamos dizer assim, da igreja, a liderança. Você tem que ser realmente, como disse o pastor, tem que estar coberto de oração, porque é uma barreira muito, muito grande, é um desafio enorme. Aqui na nossa igreja, a gente levou, foi anos, e mesmo assim
ainda precisa ser ainda mais revitalizada. Não é fácil. Tem irmão que você vai entender depois de 3 ou 4 anos, por É incrível que verdade, pareça. é verdade. A situação da revitalização é complexa demais. Reverendo João Lima. Eu tenho trabalhado com revitalização de igreja, e hoje eu digo o seguinte: quem precisa de revitalização sou eu. Mas graças a Deus o Senhor nos revitaliza, né? É muito complicado. A ideia é que eu penso, é tão importante, quão importante a revitalizar uma igreja como implantar uma. Por quê? Nós observamos dentro dessa questão aí, revitalizar uma igreja não saudável, eu diria que nos permite pelo menos obter duas coisas como resultado de uma única obra. O que seriam essas coisas que eu digo? Porque nós não somente iremos estabelecer uma igreja reformada e vibrante para o evangelho, mas também eliminar os testemunhos medíocres que aconteceram anteriormente. E para isso acontecer, é preciso ter realmente um chamado ministerial. Não é diferente do chamado. Porque, de repente, você vai revitalizar uma igreja e daqui a pouco você, se não tiver realmente chamado de Deus, porque eu creio que é aquele que Deus chama e para determinada obra, ele vai preparar tudo dentro dessa perspectiva. Como, por exemplo, uma esposa que seja compreensiva, os filhos que também estejam ali, porque não é fácil, é muito complicado. E eu que o diga mesmo, viu, reverendo Cláudio? É só isso aí, querido. Meu irmão, não é fácil. Eu já vou fazer até um comentário logo mais aqui. O irmão Odair levantou a mão. Irmão Odair, é contigo, meu querido. Graças e paz a todos. É a Paz. primeira vez que eu interajo com os irmãos. Dentro dessa discussão que a gente está tendo aqui, eu encontro algumas dificuldades também. Eu sou oriundo das Assembleias de Deus, passei umas 2 décadas nas Assembleias de Deus, depois estive numa igreja que tinha uma proposta missionária e estava procurando, há 3 anos atrás, uma igreja para que recebesse a mim e minha família, até porque eu tinha feito um seminário antes de conhecer a FATEG, e um seminário que, por sinal, era um seminário assembleiano, mas lá foi que eu tive contato real com os professores que realmente me mostraram o que seria a teologia reformada dentro de um seminário assembleiano. Aí eu não consegui concluir por questões de trabalho, algumas dificuldades que eu tive, mas a partir de então houve esse estalo aí para esse entendimento sobre a teologia reformada. E você não volta mais o mesmo. Então, da onde eu vim, doutrinariamente, estava difícil para mim conviver com o tipo de teologia, vamos dizer assim, o tipo de entendimento doutrinário da igreja anterior. E encontrei, visitando algumas igrejas reformadas aqui, eu nas proximidades, eu moro na periferia de Fortaleza e há uma deficiência muito grande de igrejas realmente, genuinamente reformadas. Mas aí eu tinha um conhecimento aqui com alguns irmãos da Igreja de Cristo no Brasil, que embora não seja considerado uma igreja genuinamente reformada, que foi uma das primeiras divisões da Assembleia de Deus, mas que tem um entendimento soteriológico, na questão soteriológica, baseada na Confissão de Westminster. E aí, opa, apareceu uma luz aqui, né? E para eu congregar com a minha família, peraí, antes de assumir qualquer compromisso com essa comunidade, eu preciso conhecer a base doutrinária. E eu me encantei com a teologia proposta no manual da igreja. Conheci o estatuto, conheci o manual da igreja e me identifiquei teologicamente nessa questão soteriológica com eles lá.
Pois bem, só para resumir, eu tô me estendendo aqui, tem outros irmãos querendo falar. Aí o que eu quero propor? Eu acabei sendo convidado pelo pastor da comunidade para dar um discipulado. E percebi que o conhecimento que eu fui adquirindo a respeito da teologia da denominação não era comum à congregação. Então a gente vê essa dificuldade até mesmo em igrejas que têm uma boa teologia no papel, na confissão de fé, mas que predominantemente as igrejas brasileiras, elas são arminianas, elas são influenciadas por outras correntes teológicas que não a que é mais conhecida, né, que não a teologia da própria denominação. E eu encontro dificuldade, porque obreiros que não têm uma preparação teológica e que, às vezes, replicam coisas que vai ouvindo de pregadores conhecidos, acha bonitinho e vai replicando essa falta de conhecimento teológico. Encerra aqui meu Joia. comentário. Obrigado pela participação, irmão Daí e demais irmãos. O irmão está evidenciando essa realidade que nós temos no Brasil, né? E esse livro, vou até ler aqui o parágrafo final, o objetivo é esse apoio, irmão Daí, de ajudar a capacitar novos formadores, discipuladores, pregadores, professores, e dar aquela revitalizada também em nós, como até o próprio reverendo João Lima enfatizou. Então, diz assim, a terceira e última parte deste livro tratará sobre a implantação e a revitalização de igrejas de orientação reformada. Nesse ponto, falaremos com mais ênfase sobre a contemporaneidade da igreja brasileira, as dificuldades para implantar uma igreja reformada em nosso país e as dificuldades ainda maiores para revitalizá-las. Por fim, creio que este pequeno manual ajudará os nossos queridos irmãos em Cristo a perseverarem na fé e na boa obra ao qual o Senhor Jesus nos chamou. Irmãos, tem essa parte de Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que deve ser o nosso rema. O Senhor Jesus, ele deu essa ordem para a igreja avançar, levar o evangelho e se preparar porque há perigos, há honrarias, há falsidades, há companheirismo, há verdadeiras amizades, há tudo no nosso caminho. Não é um caminho de borboletas seguir a Jesus, é um caminho que eu vou dizer, Jesus está falando assim, olha, não vai ter facilidade, mas não quer dizer que vai ser impossível. Vocês vão romper com as portas do inferno. Vocês vão fazer coisas que vocês não têm ideia. Por quê? Porque eu estarei com vocês e vou estar até o fim. Né? Por isso nós temos o Espírito de Cristo em nós. Queridos, há um ponto aqui importante, tá? Eu irei falar no decorrer desse livro aqui, deixa eu voltar para os capítulos, ó. Igreja Reformada, é aquela parte histórica que eu falei que vocês poderão ler e se inteirar mais aí do conteúdo. O que é uma igreja reformada, enfim, nós iremos falar um pouquinho disso aqui, tá? Deixa eu só deixar ela aqui, beleza. Eu irei usar no decorrer desse nosso estudo um pequeno comentário, tá? Eu não quero de forma alguma criticar nenhuma igreja, nenhuma denominação e nenhuma corrente. Não é isso. Eu não quero fazer isso, tá? E peço aos irmãos que também não façam. Não iremos comparar a igreja reformada com a igreja neopentecostal, a igreja reformada com a igreja católica. Não é esse o objetivo aqui. O objetivo é olhar para nós. Como eu falei lá na introdução, a questão de você revitalizar uma igreja, a carga que um revitalizador dispensa sobre a igreja,
e o reverendo João Lima falou, aí tem a questão da família, da esposa, dos filhos. Você não tem ideia, né? É uma carga emocional, é suas forças, é parte da sua vida, é o seu desejo ardente de ver aquela igreja saudável, e você vai lutar até o fim, e só Deus sabe qual vai ser o resultado do seu período nesse processo de revitalização. Pode ser que você vai sair retalhado, cheio de cicatrizes, mas cumpriu o seu propósito, revitalizou a igreja, ou tentou. Mas uma coisa é certa, a energia que será gasta é descomunal. É terrível. Por isso que eu falei aqui no início que devemos orar muito para esses irmãos que estão revitalizando igrejas, principalmente na questão familiar, tá? E o que é mais triste é que muitas dessas igrejas que estão sendo revitalizadas foram igrejas que começaram totalmente reformadas, irmãos que foram discipulados na reforma ou que herdaram a teologia reformada, e criou-se um monte de facções dentro da igreja e destruiu a igreja. E agora você vai lá revitalizar 20 anos de facção, 20 anos de briga, 20 anos de guerra, 20 anos de tudo. E você chega lá, cheio de fé, cheio de amor, né? E graças a Deus que você está indo que nem uma pomba, né? Conforme o Senhor Jesus disse. Mas olha, seja esperto, seja astuto que nem uma serpente também, porque, irmão, você não vai sobrar nenhum átomo seu ali. Você levantou a mão, reverendo Cardoso, ou ela está levantada aí mesmo? Não, só para avisar Ah, tá. que o irmão Jairo ele mandou algumas mensagens ali. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá falando aqui da dificuldade de entendimento dos pentecostais independentes, da sua teologia. Outras perguntas aqui de cunho do curso, depois eu respondo ele, só para a gente poupar o tempo aqui da nossa aula. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, antes de ler aqui. Concluindo, eu irei usar uma figura muito conhecida no nosso meio, que é do bispo Edir Macedo. Tá? E o que eu vou usar aqui, no decorrer do nosso estudo, não é para, de forma alguma, categorizar qualquer coisa do bispo Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus. É só para fazer uma pequena crítica para nós reformados. Tá? Não é para criticar a Universal, muito menos o Edir Macedo. Pelo contrário, é para criticar o nosso trabalho, crítica construtiva, não é crítica destrutiva, para a gente ponderar, pensar um pouquinho. Tá? Então, no decorrer dos estudos, se eu começar a citar sobre o Edir Macedo, já é sabido aí dos irmãos o porquê. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar aqui? Se for falar, então vamos lá. A Igreja Reformada. A Igreja de Cristo foi reformada durante o século XVI, continua sendo reformada em nossos dias e continuará sendo reformada até o fim, pelo poder e pela graça do Espírito Santo de Deus. É o caso especialmente do termo Ecclesia Reformata et Sempre Reformata Est, frase em latim amplamente usada pelos reformadores para elucidar a continuidade da reforma. A Igreja sempre estará sendo reformada. O que é uma Igreja reformada? Uma certa vez, li em um artigo que a Igreja Reformada era filha de Lutero. Vocês acreditam nisso? Esse pressuposto, vai vendo, esse pressuposto, ele parte de uma mentalidade humana eclesiástica que defende ao homem a autoria da Igreja. E claramente está equivocado. A Igreja Reformada não é uma denominação específica, mas o conjunto de igrejas que, primeiro, adotaram a fé como forma do homem, pecador ser justificado, sem nenhum mérito agregado por obras humanas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como única regra de fé e prática, norteada pelas confissões de fé que ao longo dos tempos surgiram
para especificar as diretrizes da fé cristã. Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, livrando-se diretamente da posição sacerdotal de costume católico romano, onde o sacerdote tinha uma posição especial fazendo essa mediação de perdão e graça através dos sacramentos que ministravam. A reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo. Só os Cristos aqui, ó. Único e capaz de salvar a humanidade. Este é o tema central da reforma protestante. A graça, a manifestação do Verbo encarnado, anunciada de forma comum, indistintamente a todos os homens, porém aplicada, olha só, de maneira soteriológica, salvadora, né? Nos corações dos escolhidos. Por meio dela, o homem salvo. Deus comunica a graça salvadora a todos os escolhidos através do poder do Espírito Santo, que operará no pecador a redenção, a regeneração, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação. A teocentricidade, onde Deus é o centro de toda a adoração e o homem o adorador. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Esses pontos diferem a Igreja Reformada das seitas religiosas que mantêm um estilo de culto antropocêntrico. Por isso podemos definir a Igreja Reformada como uma igreja alicerçada em Cristo, instrumento de louvor, honra e adoração a Deus, de maneira verdadeira e espiritual, formada por pecadores escolhidos dentre o mundo que foram chamados para ser instrumentos da manifestação do amor de Deus. Ponto de interrogação aqui. Isso é lindo, tá? Que a Igreja Reformada, ela está alicerçada em Cristo para instrumento de louvor e honra, glória a Deus, que ela tem uma boa teologia, que ela tem ótimos professores, que ela enfatiza a teocentricidade na vida do crente, que ela enfatiza a graça salvadora de Jesus Cristo, que ela enfatiza o operar do Espírito Santo na vida dos escolhidos. É isso aí, é legal, só que tem um problema. Olha o cuidado aqui, ó. Nem todos, por isso que eu falei, toda crítica é voltada para nós, nem todos os reformados aplicam isso aqui. É como a Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo que está lá é aplicado na vida do povo? Não é. Lá diz que nós temos que ter um salário para a nossa subsistência, que venha arcar com as nossas despesas de moradia, de lazer, aí põe viagem, escola, põe tudo. Um salário mínimo, você consegue fazer isso? Não. Aí vem a Diese e fala, olha, o salário mínimo deveria ser 6, 7 mil reais. Por quê? Era o salário da Constituição. Mas na prática, não temos isso. Lá tem o Estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é norteado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos crianças passando fome em nosso país. Nós temos crianças mendigando. Está entendendo? Então, se a Constituição defende o direito da criança e do adolescente, por que nós temos crianças mendigando em nosso país? Então, poderia ficar aqui mais umas 2 horas fazendo esse paralelo do que está escrito e do que não é praticado na Constituição. Seria uma aula de sociologia. Mas eu quero voltar para a fé reformada. E aí? Temos boa teologia, temos catecismos, temos confissões, temos autores fantásticos, histórias maravilhosas. E aí? Como que está sendo aplicado isso na igreja? Ponto de interrogação para nós. Os irmãos estão entendendo isso? A igreja está entendendo isso? A igreja está percebendo isso? Se está, beleza, legal. Está ocorrendo uma praticidade do ensino teológico aqui. Se está só no ensinamento e as pessoas não estão entendendo o objetivo de estarem ali, se está sendo aceito dentro desse trabalho que nós iremos falar posteriormente de revitalização, ou de implantação, ou de discipulado de igreja, um aceite para que a pessoa ela tenha um pequeno entendimento sobre a teologia da glória de Deus, mas venha passear, caminhar também com
eu posso colocar aí superstições teológicas que foram ensinadas, você permite isso? Você permite o crente lá na sua igreja consultar o horóscopo, falar que tem um signo de aquário ou de peixes, né? De ter um misticismo com entidades de outras religiões, talvez até denominadas cristãs, ou que tem aquele pezinho lá no mais recente, que é o coach, aquela coisa toda que é a teologia gritante antropocêntrica. Então, se a gente permite isso aí, a teoria está legal, os ensinamentos está legal, mas na prática a gente está errando feio. E aí, meus queridos? Fale alguma coisa comigo aí, por favor. Falta 15 minutos. A igreja reformada é uma igreja protestante, sim ou não? Diga, Cardoso, Reithagen. Como é que é a pronúncia? Como se pronuncia o seu nome aí mesmo? Reinhardt. Reinhardt, quase que eu acertei. Um comentário a respeito dessa diferença da igreja reformada para outras igrejas. Como você bem colocou aí, Reverendo Clóvis, há várias distinções de outras denominações e outros movimentos. A gente vê o clássico pentecostalismo, depois neopentecostalismo, e eu nem falo das seitas, né? E agora vem essa teologia do coach. Só um comentário particular que ocorreu. Não, coloque aí, adicione. Outro dia eu estava conversando com um amigo e, na verdade, eu havia conhecido ele, se tornou um amigo, e eu perguntei a ele se ele era cristão, né? E ele falou, sorriu, ficou um tanto sem jeito e falou, eu acredito em Deus. E durante a conversa, durante os dias conversando, eu descobri que ele era seguidor daquele sujeito lá, o Pablo Marçal, né? E aquilo deu pelo para manga, como dizem, né? A gente começou a conversar, começamos a dialogar a respeito do que Pablo Marçal ensina e tudo mais, e deu para ver claramente que a religião que esse meu amigo buscava não era se conectar com Deus, mas se conectar com um propósito de crescimento, de glória nessa terra. Então, eu apelei, inclusive, nos meus argumentos, falando sobre a miséria, sobre a humilhação do homem diante de Deus, sobre a busca por riquezas e poder nessa terra ser algo totalmente egocêntrico. E esse rapaz, ele, ainda assim, mesmo com todos os argumentos, mesmo com argumentos bem dinâmicos a respeito das próprias ações dele, né, que no método de evangelismo, ainda assim ele decidiu, ele concluiu que seguir Pablo Marçal era a melhor coisa que ele estava fazendo. Inclusive, no final da conversa, ele olhou para mim e falou que eu deveria escutar mais o Pablo Marçal. E eu respondi, claro, eu devo estudar mais a Bíblia. Que triste, né? Temos aqui o João Lima, Paulo e o irmão Odair. Vou começar com o irmão João Lima, depois o irmão Paulo e depois o irmão Odair. Ok, meu camarada. A sua pergunta foi: a Igreja Reformada, você não sabe aqui, a Igreja Reformada é protestante, coisa assim? Como foi a pergunta aí mesmo? Ela começa o capítulo 3. A Igreja Reformada é uma igreja protestante? Ah, tá. Aí eu penso o seguinte: nós estamos tímidos nessa questão, né? Nós protestamos contra o quê? Gostei dessa palavra aí, tímidos, hein? Porque atualmente o que nós podemos perceber é que os protestantes não estão protestando mais. E quando vão protestar, para mim parece que o protesto fica só dentro de casa. Então, nós protestamos contra o quê? Deveríamos protestar contra o quê? Né? Então, assim, eu fico até na dúvida se realmente a igreja reformada mesmo era a igreja protestante. Sim,
protesta contra tudo aquilo que vem ao contrário de Deus, né? Mas nós que estamos a dizer que somos reformados, no modo geral, a igreja reformada no modo geral, será que ainda protesta? Será que... eu prefiro usar essa frase mesmo, nós estamos muito tímidos em relação a isso. Eu creio que essa palavra protestante, no sentido da palavra mesmo, ela fugiu muito da sua realidade, né? Eu nem sei se realmente a igreja reformada, atualmente, se ela é uma igreja protestante. Mas fica contigo aí, com os irmãos. Vamos aguardar aqui, irmão Paulo. O reverendo Clóvis disse que nós teríamos que nos dirigir à igreja como pombas, mas eu acho que temos que nos dirigir como cordeiros para sermos imolados, porque você, diante do quadro que se encontra hoje a igreja, para você ser fiel às escrituras, ser fiel à fé propriamente reformada, você tem que pagar um preço muito grande, porque já não basta a igreja reformada, tem que estar realmente se reformando, e ainda vem as igrejas que não são reformadas, que têm grande influência na mídia, e que nós temos que combater. Aí que está a questão do pastor João Lima. Nós estamos protestando porque a gente defende a nossa fé, porque muitas vezes há uma onda de doutrinas que jorram sobre a sociedade e que nós somos cobrados. Nós somos cobrados por isso. Então a gente fica até no meio desse turbilhão, porque às vezes temos que estar combatendo, entre aspas, os próprios irmãos de outras igrejas, infelizmente. Amém. Irmão Daí, contigo? Continue. Mas o companheiro aí que nos antecedeu aí, ele respondeu a pergunta proposta de uma forma interessante aí, o que nós estamos protestando. E, assim, eu que venho dessa linha tênue de transição, vindo de um pentecostalismo e tendo abraçado a teologia reformada e tendo essa percepção, eu tenho notado por outro ângulo, tenho tido outra percepção em algum aspecto. Embora essa igreja reformada que temos hoje não esteja protestando realmente de fato, mas, de certo modo, vocês não sabem a força que a teologia reformada talvez tenha. Talvez vocês não entenderam, porque eu venho de um meio assembleano, onde pastores assembleanos, onde alguns pregadores assembleanos, vim de um seminário assembleano de pessoas que foram influenciadas, tendo contato com escritores reformados, com pregadores reformados, porque quando a gente vai tendo contato com alguns pregadores reformados que pregam expositivamente, que expõem realmente a palavra, e você entende aquela mensagem. Então, de certo modo, a igreja reformada que não está reformando, que não está influenciando, não se deu conta ainda do peso, do valor que ela tem. Às vezes eu indico para amigos meus o seminário da FATEG, né? Aí, um seminário gratuito, um material, um conteúdo bom, professores excelentes e tal. Aí, quando vixe, teologia reformada e tal, tem um amigo meu que recentemente aderiu, mas aí eles vão tendo aquele contato. De certo modo, a gente acha que a gente poderia fazer mais, a teologia reformada poderia fazer mais, mas, no entanto, não ainda se deu conta do poder e da força que ela tem. Encerra aqui meu comentário. Beleza. Olha, muito boa a participação dos irmãos, de todos. Agradeço mesmo aí a participação. E é tudo isso mesmo, né? Eu gostei do reverendo João Lima falando a respeito da questão da timidez,
do reverendo Paulo, dessa entrega mesmo, sabendo que é praticamente como se fosse ao abatedouro, né? Entrar numa igreja e fazer todo esse trabalho, e também a questão aqui do irmão Odair, dessa questão da força que nós temos, e realmente nós temos. Por isso que eu falei para os irmãos que eu irei usar em paralelo aqui, como exemplo, o bispo Edir Macedo, não como exemplo da teologia que ele crê, que ele prega e ensina, tá? Não é nada disso. Mas vai ser de uma outra forma para que os irmãos tenham ideia do que podemos fazer dentro da soberania de Deus, debaixo da soberania de Deus, perdão, essa é a melhor colocação aqui, levando a fé reformada em nosso país. Ainda continua a palavra de Jesus que os campos estão brancos aí. O Brasil ele está branco. A gente tem que ir lá trabalhar, a gente tem que ir lá e fazer a colheita de pessoas que nos antecederam e plantaram, e lutaram, e morreram pela causa para que a gente hoje fizéssemos essa tarefa de colher. E também estamos plantando para que amanhã ou depois outros façam essa tarefa, porque o reino de Deus é muito dinâmico. Então, nós iremos, na próxima semana, continuar o capítulo 3 aqui, e é bem interessante sobre essa questão da igreja reformada, se ela é uma igreja protestante, vai ser bem interessante a continuidade da nossa aula. Meus irmãos, vai acabar aqui, tem poucos minutos, eu vou estar encerrando, porque senão vai desligar aqui na nossa cara, é programado, né, o Google Meet. Mas, antes disso, eu gostaria de orar agradecendo o Senhor, e assim estaremos nos despedindo, e logo mais eu posto a aula lá no grupo. Vou pedir o reverendo Rainer Cardoso fazer essa... Cadê ele? Sumiu ele aí. Fazer essa oração. Aqui. Vai lá, meu irmão, ora aí por nós. Vamos orar, então. Amém. Pai bondoso, nós te louvamos por esse dia, mais um dia que o Senhor nos concede, debaixo da tua graça, debaixo do teu cuidado paternal. Obrigado, Senhor, por essa aula riquíssima, onde nós podemos refletir um pouco mais sobre a tua igreja, especialmente a igreja reformada e todo o trabalho que ela vem desenvolvendo até os dias de hoje. Obrigado, Senhor, por nos fazer parte dessa igreja, nos capacitar para colaborar ainda mais com a reforma no mundo inteiro. E que assim, Senhor, a tua palavra seja espalhada em todo o canto, e que teu Espírito Santo nos ajude, nos capacite cada vez mais para esse trabalho. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos fiéis à tua santa palavra e assim glorificar o teu nome. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa aula. Abençoe o reverendo Clóvis e todos os demais irmãos que estão aqui e aqueles que não puderam estar presentes. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Um grande abraço e bom descanso para vocês, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Amém.